Do Dr. Jekyll, o bom doutor que, sem querer, liberta o seu lado monstruoso, Mr. Hyde. Essa imagem está gravada na nossa mente, não é? É uma história que todos nós achamos que conhecemos de cor. A gente conhece bem essa cena, certo? A transformação agonizante, o cientista virtuoso que se torna uma besta selvagem. É a clássica batalha entre o bem e o mal, travada dentro de uma pessoa só. E se a verdadeira história, aquela que está lá no texto original de Robert Louis Stevenson, for, bem, muito mais complexa e até perturbadora do que o mito que a gente se acostumou a ouvir? Ok, vamos mergulhar fundo nisso. Então, vamos começar pelo começo e desafiar a própria base da história, a personagem do Dr. Jekyll. Será que ele era mesmo esse bom homem que a cultura popular sempre pintou para nós? Olha, essa perspectiva aqui muda completamente o jogo. A ideia não é que Jekyll criou um monstro. É que ele já era um monstro de hipocrisia e simplesmente criou uma máscara para poder agir como bem entendesse, sem manchar a sua preciosa reputação. E isto não é só uma teoria de fãs, não. Análises académicas sérias apoiam essa ideia. Uma tese da UFC, por exemplo, conclui que Hyde não era uma entidade separada, mas sim o disfarce de Jekyll. A poção não criou o mal que havia nele, apenas removeu as correntes da sociedade que o continham. E essa obsessão com a dualidade não surgiu do nada. Stevenson foi inspirado por uma figura histórica real, Deacon Brodie, um cidadão exemplar durante o dia, um criminoso à noite. Stevenson já tinha explorado essa ideia numa peça anos antes de escrever a sua obra-prima. O tema do criminoso respeitável estava claramente na sua mente. Agora vamos analisar a figura de Hyde e descobrir como a nossa imaginação popular o entendeu de forma completamente errada. O contraste é chocante, sério. O cinema deu-nos um Hyde gigante e grotesco, mas no livro ele é descrito como sendo mais pequeno, mais novo, até mesmo anão. Ele não é uma besta super-humana. Ele é, de certa forma, uma versão diminuída de Jekyll, destilada apenas nos seus piores aspectos. Esta é a grande questão, não é? Se ele não era uma aberração física, o que causava aquela reação visceral de repulsa em todas as personagens que o encontravam? A resposta está numa teoria científica da época. Chama-se atavismo. A teoria, popularizada por César Lombroso, sugeria que os criminosos eram literalmente retrocessos evolutivos. Eles não eram apenas maus, eram menos humanos, mais próximos dos nossos antepassados selvagens. Hyde era assustador porque representava este regresso. E isto ilustra o ponto de forma brilhante. Ninguém conseguia dizer o que estava errado com a aparência de Hyde. Ele parecia troglodita, mas sem uma deformidade concreta. A sua aparência provocava um desconforto profundo, uma sensação de que algo fundamentalmente humano estava ausente. Ele era o vale da estranheza vitoriano. Mas esta dualidade não se limitava apenas a Jekyll. Stevenson, de forma genial, projetou-a em cada canto do mundo que criou. A própria cidade de Londres é uma personagem dupla. Há a Londres respeitável e a Londres sórdida. A casa de Jekyll reflete isso perfeitamente. Uma frente imponente e uma porta traseira num beco sujo. Tudo na história, desde a arquitetura à estrutura social, é um espelho da divisão interna de Jekyll. E agora chegamos à reviravolta mais profunda e talvez a mais assustadora na interpretação desta história. E aqui está o ponto crucial. A verdadeira história não é sobre a degeneração de Jekyll, é sobre a educação de Hyde. Ele não permanece um selvagem. Ele aprende, ele evolui, mas de uma forma muito mais sinistra do que poderíamos imaginar. Reparem na sua progressão. Primeiro, ele aprende o poder da reputação e do dinheiro para evitar escândalos. Depois, desenvolve um gosto refinado por arte e luxo, tal como um cavalheiro. E, finalmente, ele absorve não apenas os prazeres da classe alta, mas também as suas ansiedades. Esta citação do livro é a prova final. O fim de Hyde não é uma explosão de violência, mas sim uma implosão de medo e nervosismo. Ele não é mais a personificação da liberdade sem amarras. Tornou-se um prisioneiro da ansiedade burguesa, espalhando os mesmos cavalheiros solitários e reprimidos que Jekyll desprezava. O selvagem foi domesticado. Então, o que devemos retirar desta desconstrução da história? Qual é o seu verdadeiro aviso?
A lição não é sobre uma experiência científica que correu mal, é sobre a hipocrisia social. Jekyll não era uma vítima, era o arquiteto da sua própria queda. A história sugere que tentar separar e reprimir à força os nossos lados mais sombrios, em vez de os reconhecer e integrar, é o que lhes dá um poder destrutivo. O que nos leva a uma pergunta final. A história de Stevenson era um espelho das ansiedades vitorianas sobre a respeitabilidade e os segredos. Mais de um século depois, esse espelho ainda reflete a nossa própria sociedade. Então, a verdadeira questão não é quem era Hyde, mas sim que Hydes escondemos nós hoje por trás das nossas próprias fachadas?